Olá, pessoal! Então, hoje é a nossa sexta aula de matemática, tá? Ainda à distância. E vou falar aqui, então, sobre a primeira parte, que é multiplicação e divisão de frações. Então, na última aula, a gente estudou adição e subtração de frações, agora multiplicação e divisão. Ainda dentro das operações com racionais, tá? Então, na multiplicação de frações, é muito simples, a gente só multiplica termo com termo, seja numerador com numerador, denominador com denominador. Só que aqui a nossa segunda fração é negativa, então que a gente tem que cuidar os sinais. Lembrando que, né, 4 vezes 1 negativo, que é o que vai ficar aqui, vai dar 4 negativo. E embaixo, 3 vezes 5, 15, tá? Aqui embaixo tem o quadrinho dos sinais para ajudar vocês. Depois tem 3/4 dividido por 2/5 negativo. Como que a gente faz? Inverte a segunda fração e faz a multiplicação entre elas. Então, a primeira eu copiei igual e a segunda foi invertida. O que é inverter? O numerador vai se tornar o denominador e o denominador vai ser o numerador. E aí, a gente multiplica em linha reta. Então, 3 vezes 5, 15. Só que é 3 vezes 5 negativo, então dá 15 negativo. E 4 vezes 2, 8, tá? Depois, aqui a gente tem os exercícios. Na número 1, é para vocês fazerem essas multiplicações, bem fácil, tá? Até a letra F. E na 2 é as divisões. Então, a 1 multiplica só termo com termo, e na 2 inverte a segunda fração e multiplica. Aqui tem mais de 2 termos, né? Como que a gente faz? Multiplica termo com termo, tá? 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Aí, só cuidar o sinal. É negativo com negativo, positivo com negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Vezes 7, vai dar 420. Então, vai ficar 6/420 avos, tá? E quando a gente tem aqui, ó, a gente tem uma multiplicação e depois uma divisão. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão resolver a multiplicação, tá? Na ordem em que está ali as operações. Então, vocês vão resolver primeiro essa multiplicação. E o resultado dessa multiplicação, vocês vão dividir com os 2/7. E aí, resolve, tá? A J. Primeiro, o que tá dentro do colchetes, né? Então, primeiro essa divisão, vocês vão resolver e depois resolve com a outra, tá? Então, vocês vão fazer negativo 3/4 vezes o inverso da outra, vai ficar menos 7/2. Tá? E vão manter aqui a divisão por 7/3. Aí, vocês vão fazer 3 vezes 7, 21. Menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. Agora, isso vai multiplicar pelo inverso da outra. Daí, 21 vezes 3, 63. E 8 vezes 7, me deu um branco, 56. Tá? Então, 63, 56 avos. E assim, vocês vão fazer nas outras também. E multiplicação e divisão com números decimais. Na multiplicação, então, por exemplo, 1,25 vezes 3,84. Vocês vão resolver essa multiplicação normal, como se não tivesse as vírgulas ali. Então, foi feito aqui, né, a multiplicação normal, termo com termo. E aí, o número que daria seria 48.000. Aí, pra gente saber onde é que vai a vírgula, a gente junta, ó. O primeiro tinha 2 casas decimais, o primeiro número que estava multiplicando, e o outro mais 2. Então, o resultado vai ter 4 casas decimais, ou seja, 4 números depois da vírgula. Cada casa decimal é cada número depois da vírgula. E aí, aqui a gente tem a divisão. Na divisão, nesse caso aqui, tinha 2 casas decimais aqui e 2 casas decimais no outro número. Então,
tinha a mesma quantidade de casas decimais, então era só resolver normal, tá? Podia tirar a vírgula e fazer 60 dividido por 2, que vai dar 30. Quando não tiver o mesmo número de casas decimais, a gente acrescenta o zero. Então, por exemplo, se fosse 0,6 dividido por 0,02, essa teria uma e essa teria duas casas decimais. Então, a gente só iria acrescentar um zero aqui para ficar a mesma quantidade de casas decimais e resolver a operação, tá? O exercício 3, então, são operações com números decimais. E aí vem a segunda parte da nossa aula. A segunda parte é as expressões numéricas com os números racionais. Então, aqui já vai envolver adição, subtração, né? Vai ter multiplicação, vai ter divisão. Então, aqui vocês vão seguir aquela mesma ordem para os números inteiros. O que a gente resolve primeiro? Aqui não vai ter potência ainda, então, primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Quando tem só adição e subtração, resolve na ordem que elas aparecem, tá? E o exercício 5 tem um exemplo aqui e as outras expressões para vocês resolverem. Qual que é a diferença? Que as expressões agora têm o parênteses, certo? Então, vocês vão ter que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, como foi feito aqui, ó. Então, foi feito primeiro 2/7 mais 1/4 primeiro. E depois, o termo que tá aqui vai multiplicar cada 1. Ou aqui foi feito diferente, né? Aqui foi primeiro distribuído os 3/5. Então, 3/5 multiplicou cada termo e depois soma. Mas vocês podem somar primeiro e depois multiplicar pelo termo que tá ali fora. Então, fica a critério de cada um de vocês. Se querem multiplicar primeiro ou somar primeiro. Vamos fazer essa aqui, ó, por exemplo. Eu poderia fazer 3/5 vezes a soma dos dois termos ali de dentro. Qual que vai ser o MMC de 5 e 2? Eu posso dividir por 2 primeiro, né? Então, o 5 não divide 2, vai continuar ali. E o 2 dividido por 2 deu 1. E vou dividir por 5. Percebam que aqui os dois são números primos, então a multiplicação dos dois é o nosso MMC. Então, o MMC aqui seria 10. 10 dividido por 5 dá 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 2 dá 5 vezes 1, 5. Então, vou fazer 3/5 vezes 4 mais 5 dá 9. E agora, multiplica 3 vezes 9, 27, 5 vezes 10, 50. Então, pode ser feito dessa forma, ou pode ser feito da outra, que eu vou fazer aqui, ó. A outra forma, então, seria distribuir o 3/5. Então, o 3/5 vai multiplicar esse e vai multiplicar esse. Então, vai ficar 3/5 vezes 2/5, mais, que é a operação que tem aqui, 3/5 vezes 1/2. 3 vezes 2, 6. E 5 vezes 5, 25. Mais 3 vezes 1, 3. E 5 vezes 2, 10. Agora, a gente teria que fazer o MMC entre 25 e 10. Então, o 10 eu posso dividir por 2, então, vou começar por 2. 25 não dá. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, 5 eu posso dividir por 5. Né? Aí, 25 também divide 5. Então, 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Agora, eu tenho 5 aqui para transformar, para dividir e deixar 1, né? Então, vou dividir por 5 de novo. Daí, vai ser 1 e 1. Agora, multiplica 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50. O MMC deles vai ser 50. 50 dividido por 25
é 2, né? Porque 50 é o dobro de 25. Então, 2 vezes 6, 12. 50 dividido por 10 é 5, vezes 3, 15. 12 mais 15, 27 sobre 50. E o resultado foi o mesmo nas duas, tá? Então, fica a critério de vocês, o que fica mais fácil para vocês resolverem primeiro. É isso aí, qualquer dúvida, a prof tá à disposição e bons estudos.